Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, hoje, como vocês já estão vendo aqui, a nossa aula é sobre Maria Santíssima. Então, queria que vocês fechassem os olhos e lembrassem um pouco do momento, primeiramente lembrassem do momento que teve no retiro de Crisma de vocês, em que a primeira coisa que foi perguntada, né, no momento mariano foi: quem é Nossa Senhora? Então, pensa aí, mentaliza, visualiza Nossa Senhora aí para você. Quem é essa mãe? Ela é amor, ela é paz, ela é consolo. Pensa em Nossa Senhora, pensa no que ela representa na sua vida. Pensa nela realmente como essa mãe que está aí para cuidar de você, para te acolher, para te acompanhar na vida. E conta para ela como foi sua semana. Tira um pouco de qualquer peso que esteja nas suas costas, compartilha com ela tudo que estiver te cansando, que estiver te fatigando, que esteja ocupando sua mente. Conversa com ela, aproveita a presença dela, aproveita o colo dela, esse carinho, esse olhar de ternura que ela tem voltado para você, e conversa com ela o que você precisa aliviar do seu coração. E se precisar também, pede algum conselho para ela, para alguma coisa que você esteja em dúvida na sua vida. Aproveita esse momento de silêncio, de calma, para falar um pouco com Nossa Senhora. E agora vamos rezar uma Ave Maria, e peço que vocês rezem essa Ave Maria pensando em cada frase do que a gente falar. Então vamos rezar bem devagarinho essa Ave Maria e preste atenção nas palavras que você está falando, nas frases que você está falando, como se Maria estivesse realmente aqui na frente, você estivesse falando isso para ela. E vai pensando no porquê que a gente fala essas coisas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos para agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia, galera. Podem se sentar, podem acalmar. Dá pra ouvir a gente assim? A gente acha que não precisa do microfone. Você acha que precisa? Não precisa não, né? Dá pra ouvir assim? Todo mundo do fundo aí, dá pra ouvir? Dá pra ouvir. Um pouquinho mais pra frente pra ajudar. Se vocês quiserem ir mais pra frente, acho que fica melhor. Obrigado. Então, gente, como vocês já devem ter percebido, a gente vai falar de Nossa Senhora, né? Maria Santíssima. Então, eu vou dar só um resuminho assim rapidinho pra vocês sobre quem ela quem ela foi. Bem, Nossa Senhora, ela é a mãe de Jesus, que concebeu do Espírito Santo Jesus, o nosso Salvador. Lá em Belém, quando o anjo foi lá, apareceu para ela e falou para ela que ela seria a mãe de Jesus, a mãe de Deus. Aí, por isso, ela acolheu com 100% de certeza essa vocação, essa missão, e deu o seu sim, o seu eis-me aqui. Aí é isso, gente, que a Nossa Senhora é, e a gente vê isso muito na Bíblia, tá bom? Obrigada. Tá bom. Como a Mafê disse, Maria, ela teve sua história aqui como uma mulher. Ela foi uma mulher, um ser humano carne e osso como a gente, né? Porque ela é agraciada, então ela tem essa presença de Deus muito forte na vida dela. Mas, pensando na natureza dela, ela era humana, ela era uma mulher, certo? Então, o que a gente for falando aqui, pensem em Nossa Senhora como alguém acessível, assim, sabe? Né? Ela não tá, lá longe, difícil de conversar com ela. Não, ela pisou nessa terra, ela foi uma mulher, foi um ser humano como a gente. Então ela entende as coisas pelas quais a gente passa. Ela era filha, tinha seus pais, tinha sua casa. Ela foi prometida em casamento a São José. Ela tinha uma vida de um ser humano, tá bom? Então pensem nela realmente como uma mãe como seria a mãe de vocês. Pensem nela como uma pessoa, assim, sabe? Alguém que tá próximo da gente. E daí, quem é Maria? Maria é mãe de Deus e nossa mãe. Mãe de Deus, porque como a Mafê estava falando, o anjo veio anunciar para Maria qual seria a missão dela, que seria conceber do Espírito Santo o Filho de Deus, que seria dar a luz a Jesus. E Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem.
Então, se ela é mãe de Jesus na humanidade dele, ela também é mãe de Jesus na divindade dele. Por isso, ela é mãe de Deus, porque ela é mãe de Jesus e Jesus é Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E daí, ela também é nossa mãe, porque Maria, ela recebe duas missões. A primeira, ela recebe do anjo, na Anunciação, e a segunda, ela recebe do próprio Jesus quando ele está na cruz. Uma das últimas coisas que ele fala antes dele entregar o seu espírito, quem que estava lá? As últimas duas pessoas que ficaram com Jesus quando ele estava sendo crucificado. Quem eram as últimas duas pessoas que estavam de pé? São João e Nossa Senhora. Isso. E daí ele fala para os dois: filho, eis aqui a tua mãe, e mãe, eis aqui o teu filho. E ali ele entrega não só São João e os apóstolos, como todos os filhos de Deus que ele salvou pelo sacrifício dele, ele também entrega ali nas mãos de Maria. Então, a primeira missão dela é ser mãe de Deus, e essa missão é dada pelo anjo. E a segunda missão é designada pelo próprio Jesus, quando ele nos coloca nas mãos dela como filhos espirituais. Então, ela é nossa mãe porque nos foi dada por Jesus. E além disso, somos filhos de Deus e parte da igreja, que é a esposa de Cristo. Maria, mãe dos membros de Cristo. Cristo, ele é a cabeça ou é o corpo da igreja? A cabeça. E Nossa Senhora é mãe de Jesus Cristo. E se ela é mãe da cabeça da igreja, não tem como ela não ser mãe do resto do corpo da igreja. E quem que é o corpo da igreja, os membros da igreja? A gente. Então, para ela ser mãe de Jesus como um todo, ela também tem que ser nossa mãe, certo? Então, mãe de Deus e nossa mãe, por dois motivos. Pelas duas missões que ela recebeu e também porque ela tem que ser mãe de Jesus como um todo, da cabeça e do corpo. Daí, para Deus, Maria é mãe, esposa, serva e filha. Vamos passar por cada uma dessas palavrinhas, porque é meio difícil de você pensar em alguém que pode ser mãe, esposa e filha ao mesmo tempo, né? Mas cada nome desse, cada palavra dessa tem um significado na vida de Maria. Ela é mãe porque ela é mãe de Deus. Isso não significa que, para Deus existir, Maria teve que ser mãe dele. Não. Deus, na primeira pessoa, é o Criador. Certo? Ele que criou, deu a vida a Maria. Mas para Deus vir ao mundo na humanidade de Cristo, ele precisava estar no ventre de uma mãe para daí vir ao mundo. Então Maria, sendo mãe de Jesus, Jesus sendo Deus, ela também é mãe de Deus. Por isso, mãe. Daí, esposa e serva, porque Maria se conservou totalmente para Deus. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa palavra mais para frente, mas ela é imaculada, ela é livre de toda mancha, livre de todo pecado. Ela consagrou tudo que ela tinha, toda a vida dela, todas as palavras dela, as ditas e as não ditas, os sentimentos, as ações dela, todas eram guardadas, conservadas, para que fosse feita a vontade de Deus. Então ela era uma esposa perfeita e serva, porque, como a Mafé também já falou, o eis-me aqui dela, o sim dela, é um ato de obediência, de servir a Deus, de servir a missão de Deus para a vida dela. E filha, porque Deus, primeira pessoa da Santíssima Trindade, é o Criador, é o Deus que dá a vida, e Ele também deu a vida a ela. Então, ela também é filha de Deus. Deu para entender cada uma dessas palavrinhas? Alguma dúvida? E daí, para nós, ela é mãe, porque ela é mãe de Deus e nossa mãe, missão que Jesus deu para ela. Advogada e auxiliadora. Ela é nossa auxiliadora aqui na Terra, né? Na nossa vida aqui na Terra. E advogada também quando a gente chegar no céu, quando a gente estiver diante de Deus, para ela nos ajudar a realmente advogar em nosso favor para a gente ir para o céu da forma mais tranquila, mais serena possível. E como mãe, ela é nossa protetora também, né? Porque tudo que a sua mãe faz por você, Nossa Senhora também faz por você, que é te proteger, cuidar, olhar o seu caminho, ver as pessoas que andam com você, os lugares que você vai. Maria sabe de todas essas coisas porque ela é nossa mãe e protetora. E também medianeira. Jesus, ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus é o caminho, mas Maria é como se ela fosse um caminho para o caminho, sabe? Pensa que Deus Pai, ele vem até nós, na sua humanidade, que é Jesus. Então, Jesus é essa ponte. É Deus se fazendo homem, se fazendo presente aqui no meio de nós, para que tenha uma ponte entre a gente e Ele. Então, Jesus é essa ponte, é Deus se tornando humano. E daí Maria, ela media essa relação. Se Jesus é a ponte até Deus, ela pega na nossa mão e ajuda a gente a atravessar essa ponte para chegar até Deus. Então, pode falar. Então a palavra seria intercessora? Também. As duas coisas. Porque Jesus é a ligação.
é a ponte, né? Se não tiver a ponte, também não adianta muito. Mas como tem a ponte, daí é ela que ajuda a gente a atravessar essa ponte. E além disso, ela intercede por nós. Vocês já tiveram a aula de comunhão dos santos, né? Então acho que vocês já viram um pouco sobre intercessão. Vocês lembram nas bodas de Canaã, quando acaba lá o vinho? E daí Maria, ela intercede pela família lá do noivo e da noiva, ela pede para Jesus, ela fala: Jesus, acabou o vinho, tipo, a família vai passar vergonha, esse casamento vai ser tipo mal falado, sabe? Não vai dar certo. Você pode ajudar, o que você pode fazer, né? E Jesus fala tipo: não é minha hora ainda, mas daí ela dá uma olhadinha assim, né? Tipo, certeza? E daí ele fala assim, então é ela que vai trazer essa dificuldade. Quando você estiver numa dificuldade e você precisar, é ela que vai falar com Jesus e interceder por você, fazer esse pedido assim, mas tem certeza que não dá pra ser agora? Vê bem, assim, né? Ela que vai fazer esse pedido de mãe também pra ele. Vocês também devem ter escutado, acho que o André deve ter contado da história de se você tem um pedido, se você tem alguma coisa pra ofertar, mas você passar essa coisa pelas mãos da rainha, ela vai tornar o que você tem a ofertar muito mais bonito, vai colocar numa bandeja de ouro, vai colocar num embrulho, vai colocar de uma forma mais bonita para apresentar o rei. Então, ela é assim, medianeira e intercessora, porque ela auxilia a nossa relação com Deus e também quando a gente precisa de alguma coisa, ela intercede em nosso favor, por isso também advogada e auxiliadora, tá tudo juntinho. Daí, ela é escolhida desde toda a eternidade, ou seja, Deus pensou na existência dela desde que ele pensou no mundo. Ele sabia que pelas decisões de Eva ia entrar no mundo o pecado, a desobediência, e daí ele já pensou em Maria como a mulher que traria de volta para o mundo a vida, a obediência e o amor a Deus. Então, ela é escolhida desde toda a eternidade para ser quem ela é, para ser agraciada e para ser a mãe de Deus. E o eis-me aqui dela é o que concretiza essa missão de Deus, porque, claro que com toda a graça que foi colocada nela, era muito mais provável dela ver algo vindo de Deus e falar que sim. Mas ela não foi obrigada a falar que sim. Quando o anjo chegou e fez o anúncio para ela de que você vai ser a mãe você vai ser a mãe do Filho de Deus, você vai ser a mãe de Jesus. Ela podia ter olhado e falado: acho que não, né? Vamos esperar mais um pouquinho, ou acho que não é pra mim. Mas ela de cara fala o eis-me aqui. Então esse eis-me aqui dela, essa obediência dela também é uma virtude que a gente se espelha. Esse eis-me aqui dela é o que concretiza o plano de salvação de Deus. E lembrando, a salvação é Cristo que nos salva. Mas ele precisava vir ao mundo pelo ventre de alguma mulher, e essa mulher foi Maria. Então, o eis-me aqui dela é um ato de obediência que torna possível a vinda de Cristo, a vinda da salvação pra gente. Isso, gente. Esse aqui, ele é tão profundo, porque quando a gente vai ver na Bíblia e pelos estudos da Igreja Católica, Nossa Senhora, ela só tinha 15 anos. Nossa Senhora, ela tinha 15 anos, ela tinha por volta de 15, 16 anos, e ela estava no quarto dela rezando a Deus, e do nada veio um anjo assim e pergunta se ela quer ser mãe. Vocês devem ter por volta de 15, pessoal que deve ter por volta de 15, 16 anos, deve saber. Gente, ser mãe com 15 anos é muita responsabilidade. E esse eis-me aqui que ela dá, assim, de imediato, é uma baita responsabilidade que ela está tomando para a vida dela, mas ela tem essa bondade, ela tem essa virtude de obediência, e ela obedece a Deus na sua graça. Por isso que esse eis-me aqui é tão profundo, e por isso que a gente vai falar dele bastante, então se lembrem disso, tá? E ela toma essa decisão não de forma cega, tipo, Deus falou, então eu tenho que seguir só porque Deus falou. Não, ela realmente, do coração dela, ela queria, por vontade dela também, seguir aquela missão. Então não é uma obediência cega, é uma obediência de amor. De amor, exatamente, uma obediência de amor. E além disso, como a Mafé estava falando, imagina chegar um anjo para vocês agora e daí falar essa missão para vocês, e daí tem pensa numa folha sulfite, assim, tem uma folha, daí tá escrito seu nome, tá escrito o comecinho dessa missão, assim, tipo, você será, no caso dela, mãe do Filho de Deus. E daí mais da metade da folha tá em branco, assim, não tem nada escrito, e daí embaixo tem a linha para você assinar. Ela não sabia tudo que ia acontecer no meio do caminho, ela não sabia exatamente, tipo, nossa, que o filho dela ia ser depois crucificado. Ela não sabia de como iam ser os milagres que ele ia fazer. Ela não sabia. Ela sabia que ela ia conceber e ser mãe de Jesus. Mas o meio
do caminho só Jesus sabia, só Deus sabia. Ela não. E mesmo assim, ela assinou essa folha em branco. Ela teve fé de que o que Deus estava colocando ali para ela era o certo a se fazer. O catecismo fala uma coisa que eu achei muito bonita, que Maria já era bem-aventurada do jeito que ela era só pela fé que ela... Só não, né? Pela fé que ela tinha em Cristo. Antes de ter ele no ventre dela, antes de saber que ela ia ser mãe de Jesus, ela já tinha fé na vinda do Cristo, na salvação. E essa fé que ela já tinha antes é tão grande quanto a que ela tinha depois. Então, imagina que uma vez que ela tinha Jesus no ventre dela, beleza, aquilo se concretizou, né? É mais fácil de acreditar que aquilo está acontecendo. Mas mesmo antes disso acontecer, ela já acreditava o mesmo tanto, ela já acreditava com a mesma força. Então ela é bem-aventurada já desde antes de conceber Jesus pela fé que ela tinha no próprio Cristo. Tudo certo por aqui? Alguma dúvida? Alguém tem dúvida disso? Nada? Fazer pergunta depois, tá, gente? Acho que você vai ter que passar aí, tá ligado? Acho que tá. Vê se tá desligado. Não sei. Não queria. Tá, agora tá ligado. Acho que tá ligado. Daí a gente falou pra vocês pensarem, e realmente pensar em Maria como uma mulher. Pensar ela como uma pessoa como a gente. E daí, se ela viveu há 2000 anos atrás, é natural a gente pensar, mas e aí? Como que é isso? Ela morreu? Né? E não tem, assim, algo exato escrito, nossa, foi no dia tal, aconteceu assim, assim, assado. O final da vida dela não é 100% confirmado, a gente não sabe 100% como aconteceu, mas o que a gente sabe é que por ela ter vivido em plena comunhão com Deus durante a vida, ela também vive em plena comunhão com Deus na eternidade. Então ela foi assunta, foi levada aos céus pelos anjos de corpo e alma ao fim da sua vida terrestre aqui. E a gente não sabe exatamente como foi o fim da vida dela, mas o que a gente sabe é que ela foi elevada de corpo e alma aos céus. E aí tem essa diferença entre a assunção e a ascensão, né? Porque a gente teve agora há pouco tempo o domingo da ascensão do Senhor, mas Maria, Maria é assunção. Então, vocês sabem qual que é essa diferença? Alguém faz ideia? O que é a diferença entre assunção é ser elevada, ascender, Cristo decidiu subir. Então, dependendo do... Exatamente. A ascensão é quando Cristo sobe pelo próprio poder dele, pela decisão dele mesmo, ele sobe aos céus. Maria, ela não é Deus, então ela não tem esse poder. Mas daí Deus manda os anjos para levar ela aos céus. Então a assunção é ela ser levada aos céus e a ascensão, que é de Jesus, é ele mesmo se elevar aos céus. Certo? Entenderam? Por isso que a gente fala que Maria não está morta, gente. Porque, a gente não vê ela num caixão, a gente não vê, não está escrito em nenhum lugar da Bíblia que ela morreu e eles enterraram ela em algum lugar, colocaram em alguma cova. A gente não tem essa verdade, esse dogma, assim, né? Essa confirmação de que ela faleceu ou que ela só dormiu, mas os estudiosos da Igreja Católica acreditam que ela teve um sono profundo e ela foi elevada ao céu, que isso a gente tem certeza que ela foi elevada ao céu. Mas a gente não tem certeza se ela faleceu, como que aconteceu isso tudo, entenderam? Eu pesquisei sobre isso e isso por isso que os protestantes não acreditam nisso, porque um dos motivos da gente acreditar nisso é a tradição oral. Os protestantes não acreditam na tradição oral, só a Bíblia. Na Bíblia não está escrito isso. Exatamente. É uma e boa... a tradição oral diz isso. Então, daí que a gente tinha essa... Sim. Exatamente. Na Bíblia tem muitos fragmentos, muitos sinais do que aconteceu com Maria. Mas não é explícito, né? E aí na tradição oral, no desenvolvimento, aí a gente tem a Tradição da Igreja Católica. exatamente, a gente tem a verdade de fé e por isso que é um dogma que é proclamado, né? E através desse tempo, dessa maturação que vai acontecendo, tá? É isso, gente. Alguma dúvida? Outra dúvida? Nada? Tá. Então, gente, veneração e adoração. Mas aí tá, deixa eu fazer uma pergunta antes de mais nada. A gente como católico, a gente só tem a Bíblia como fonte de verdade?
O que vocês acham? Qual que são as nossas fontes de verdade? A tradição. Isso. A tradição escrita, que é a Bíblia. E que mais? E o magistério, que vai fazer o quê? O que o magistério faz? Ele interpreta esses dois pilares, não é verdade? Então é importante isso, porque muitas vezes vão perguntar para vocês: mas cadê que não está escrito na Bíblia? Isso daí é uma premissa do protestante. O protestante que precisa que tudo esteja na Bíblia, não é verdade? Para a gente não precisa necessariamente estar explícito na Bíblia. A Bíblia e a tradição, elas não vão se contradizer. Mas elas não precisam, a gente não precisa só da Bíblia para ter certeza de um dogma de fé proclamado pela igreja. A gente depende mais desse tripé inteiro, que é a Bíblia, tradição e o magistério, do que só de uma coisa. Tá bom? Por isso essa diferença, essa briga entre católicos e protestantes, principalmente. Tá bom? Entendido, gente. Agora a gente vai falar um pouco sobre a veneração e a adoração. Alguém sabe o sentido dessas palavras, a diferença? Sem ler. Sem ler, por favor. Só do que vocês pensariam. Assim. Veneração e adoração, alguém sabe como é que é a diferença, gente? Adoração é só para Deus e veneração é para Maria. Sim. Isso. Por aí. Acertou. Adoração é só pra Deus, isso. Isso tá certo, assim. Mas alguém sabe mais ou menos explicar o que é essas duas palavras? Diferença de uma da outra? A adoração é colocar alguém como Deus, algo muito importante. Sim. A veneração é um exemplo muito forte de alguma coisa. Sim, tá certo. Pode passar agora? Isso. Aí, então, como a gente escreveu aqui, adoração é um culto que a gente faz para uma divindade. Então, como a gente é católico, a gente faz um culto para Deus. Porque Ele é a nossa divindade, Ele é o Senhor Deus, Ele é o que nos criou, Ele é o nosso Salvador. Por isso que a gente faz um culto específico para Deus, por isso que a gente só adora a Deus. Mas a veneração é uma coisa diferente. A veneração é um respeito, uma inspiração por algo que também tem dignidade, que também é honroso. Por isso que a gente respeita os nossos pais, a gente respeita os nossos professores, vocês aqui respeitam o Ivan e a Débora, o André, porque eles são os coordenadores do Crisma, são seus professores, seus catequistas. E aí a gente tem essa mesma veneração, só que de um jeito maior, por Nossa Senhora. Aí nós temos essa veneração, a gente pode ter por Nossa Senhora, pelos anjos, pelos santos. A diferença aqui é a diferença do respeito, do culto que a gente vai fazer. A adoração é um culto especialmente para Deus, a gente só pode adorar a Deus. E a veneração é um respeito que a gente tem pelas pessoas agraciadas que Deus nos deu. Como Nossa Senhora, como os santos, como os anjos. Aqui, eu posso também me interromper rapidinho? Uma coisa interessante, né? Porque assim, o ser humano, ele necessariamente... Ele acaba colocando, fazendo um culto a Deus, quem quer que seja esse Deus. Nós sabemos que nosso Deus é único, uno e trino, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, por exemplo, quando vocês olham os índios daqui os maias e tudo mais, qual que era o Deus dos maias? Para quem que eles prestavam culto? Fenômenos naturais, como o sol, exatamente. Os romanos, eles prestavam culto a quem? A Júpiter, não é? Júpiter, você tem? Marte. E aí vai. Até o próprio César, né? O imperador, ele era considerado um deus, e por isso que muitos cristãos foram mortos. No Egito, quem que era o deus do Egito? Cabeça de ouro. Exatamente. Amon-Ra. Então, cada civilização teve o seu Deus para quem eles prestavam culto, para quem eles adoravam, certo? E o ser humano necessariamente ele precisa ter um Deus. Até o ateu que acha que não crê em Deus, ele coloca alguma coisa no lugar de Deus. Pode ser o dinheiro, pode ser o trabalho. Pode ser a própria ciência.
pode ser a própria ciência. Vocês entendem que aí você está fazendo o mesmo culto que deveria ser ao nosso Deus, mas você está desviando e colocando uma outra coisa no lugar? Pode ser até a própria pessoa, né? O cara muito egoísta, né? Ele faz isso. Tem gente, inclusive, que bota na própria família o próprio filho, né? E olha, meu filho é meu Deus, meu marido ou minha esposa é meu Deus, minha deusa. Então, sempre que a gente não coloca em ordem esse culto de adoração, essa latria, como elas estão comentando aqui, aí você, se não tem Deus como culto, você coloca uma outra coisa. Os hebreus, quando estavam fugindo do Egito, no deserto, quem que eles adoravam? Um bezerro, né? Que é a passagem de hoje. O bezerro de ouro, não é verdade? E o que acontece quando a gente vai para Nova York e vê uma fila? Não sei se vocês sabem disso. Lá no Wall Street, onde tem o bezerro lá, o touro. tem um touro enorme de ouro. Alguém conhece essa história? Não? Tem um touro enorme e o pessoal passa a mão Genitálias. nas genitálias do touro para dar dinheiro. Isso daí é uma adoração? Certo? Então, Como é que é? pois é verdade. Então, Diferente. o ser humano, ele precisa desse faz parte do ser humano prestar um culto de adoração ao Deus, que seja então o nosso Deus. Tudo bem? Desculpa atrapalhar. Nada, obrigada, ficou muito bem. Então, gente, é exatamente isso. A gente tem que adorar somente a Deus. Mas a veneração nos foi dada como um respeito, um culto que a gente pode fazer para as outras pessoas que Deus nos deu. Não significa que a gente não ame, a gente ama, Nossa Senhora ama, um santo de devoção, mas é o que o Ivan falou, tem esse lugar, esse buraco no nosso coração, na nossa vida, que só é ocupado por algo que a gente coloca como supremo, como o maior de todos. E pra gente é Deus, é o Rei dos Reis, então ele ocupa esse lugar que é só dele. É como a Mafê estava falando, de um pai e de um professor. Você ama seus pais de um jeito, você tem um carinho aí por um professor preferido, uma coisa assim, de um outro jeito. Tem um desnível assim entre essas duas coisas. E daí a adoração... Sim, exatamente, cara. Você não ama do mesmo jeito, não tem a mesma... Você não reverencia da mesma forma. E Deus, ele tem esse espaço que é só pra ele. Sim, e nosso coração, ele só tem esse espaço de todo mundo. Pode ser ateu, pode ser protestante, qualquer coisa. Tem esse espaço no nosso coração para Deus. Muitas vezes, como o Ivan falou, as pessoas colocam outras coisas no lugar de Deus, mas não preenche o coração deles, porque o dinheiro não é Deus. Aquela pessoa que a gente ama tanto não é Deus. Por isso que no nosso coração só pode ter o espaço para Deus, e por isso que a gente sempre fica buscando amores no mundo, amores nas pessoas, mas a gente não consegue preencher nosso coração. Somente Deus pode preencher esse espaço. Aí agora, avançando um pouco, eu queria falar que a gente não adora Nossa Senhora, a gente não adora imagens, a gente não adora santos. E, tipo, quando as pessoas vierem falarem pra vocês, tipo, muitas vezes, essa é uma briga também que acontece entre os protestantes e os católicos, que eles falam que a gente adora imagens. Porque vocês podem ver aqui na nossa igreja, aqui em todos os lugares, tem uma imagem de algum santo. Tem imagem de Jesus, tem imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro lá em cima. Mas a gente não adora essa imagem. Nós católicos, a gente acredita, né? Principalmente Nossa Senhora, ela fala muito isso, que naquela imagem tem o símbolo do santo. Então a gente não vai adorar aquela imagem, aquele santo em si. A gente adora somente a Deus, mas a gente tem um respeito tão grande por esse santo que a gente faz memória das virtudes que ele tem. Por isso a gente segue as virtudes de Nossa Senhora, porque ela foi tão boa aqui, tão agraciada na terra, que a gente quer seguir ela para ir para o céu. Os santos, eles foram tão bons e tão agraciados aqui na terra, que eles foram para o céu. Por isso a gente também quer ir para o céu, a gente também tem essa vocação de ir para o céu. Por isso a gente olha para as coisas que eles fizeram
e tenta seguir para ser o melhor possível aqui na Terra. Então a gente não adora imagem, a gente não adora santos e a gente não adora Nossa Senhora, a gente tem uma veneração. E aqui uma frase bem bonita do Catecismo que eu queria colocar para vocês, que é no parágrafo 971, que ele fala assim: este culto difere essencialmente do culto de adoração que se presta ao Verbo encarnado e ao Pai e ao Espírito Santo, mas o favorece poderosamente. Então, esse culto aqui que o Catecismo fala é o culto de Nossa Senhora, que a gente rezou no começo da Ave Maria. E ele difere, né? Tem essa diferença da adoração que a gente faz ao Pai, tipo no Pai Nosso. Na missa, a gente faz uma adoração a Deus. Quando a gente está lá com o Santíssimo Exposto, a gente faz uma adoração a Deus. Mas quando a gente reza para Nossa Senhora, a gente está amando tanto Nossa Senhora que ela dá todo esse amor que a gente dá por ela passa para Deus. É como se a gente estivesse amando Nossa Senhora e amando a Deus. Mas, tipo, adorando a Deus, mas amando Nossa Senhora. Vocês entenderam? Assim, é um pouco difícil de entender. Esse respeito, esse carinho, essa veneração por Nossa Senhora ou por um santo, por tabela a gente está amando a Deus também. Porque se a gente está amando a mãe de Jesus, amando um santo que é um melhor amigo de Deus, a gente também está deixando ele feliz de alguma forma por estar se aproximando da mãe dele ou de um santo. Então, essa veneração, esse respeito por Nossa Senhora ou por algum santo que seja, também se reflete em um carinho por Deus. Então, ela favorece poderosamente porque te leva, a veneração te leva também para a adoração a Deus. Sim, exatamente. Como a vida dos santos e de Nossa Senhora foi tão poderosa aqui na Terra, como de Santa Faustina, de São Padre Pio, de vários santos por aí, eles adoraram tão poderosamente a Deus que a gente, pela Igreja Católica, a gente tem esse poder de, tipo, fazer também as coisas como eles fizeram. Então, Santa Teresinha, ela adorou tanto a Deus e a gente pode seguir essa adoração. Então, quando a gente segue os passos desses santos, a gente está indo junto para adorar a Deus. Vocês entenderam? Alguma dúvida? É isso? Tudo certo? Tá bom. Então aqui a gente, como o Ivan estava falando, a gente tem os tipos de veneração e de adoração, né? A latria, como o Ivan falou, é a adoração somente a Deus que a gente faz. E é exatamente como ela tinha falado, é uma escadinha que a gente vê aqui. A latria fica lá em cima, porque é uma adoração que a gente só pode fazer a Deus. A hiperdulia é a honra, a veneração que a gente faz a Nossa Senhora. A profidulia é a honra dada somente a São José, porque São José foi o pai adotivo, né, de Jesus, então a gente tem que dar um respeito maior a ele. E a dulia é a honra dada aos santos e aos anjos. Então é isso, gente. Aqui é uma escadinha, um tipo de veneração que a gente tem, mas a adoração é a latria, que é somente para Deus. Vocês entenderam isso? É isso. Agora a gente vai falar um pouco sobre dogmas marianos, que é muito importante, tá, gente? Então presta atenção, porque pode cair na prova de vocês aí, talvez. Como vocês já devem ter ouvido essa palavra, não sei se vocês sabem, mas acho que vocês já tiveram alguma aula que falou sobre dogmas. Deve ter falado. Alguém sabe o que é dogma? Olha, tô sabendo. Caramba! Primeira. Estão afinados aqui. Estão acordados. Então, como eles falaram, gente, dogma é uma verdade inquestionável de fé. E aí, como a gente tem aqui dogmas marianos, é uma verdade inquestionável de fé de Nossa Senhora, como o Ivan tinha falado anteriormente. Aí, alguém chuta mais ou menos quantos dogmas tem de Nossa Senhora? 7, 5? Algo mais? 7, tem mais. Quem dá mais, quem dá mais? Quem dá mais, quem dá menos? Quem dá menos, quem dá menos. Quem dá menos? Alguém? 6? Falaram 6 aí. 6? Gente, Nossa Senhora, a gente já deve saber bastante coisa sobre Nossa Senhora. Um pouquinho mais. 15. 15 é o louco. Ninguém acertou ainda, galera. Mais algum chute? 8? Não, menos. Menos. 6. Vocês falaram todos os números antes e depois. 4, é isso, gente. Nós temos 4 dogmas marianos. 4 verdades de fé que a gente sabe exatamente
pela nossa fé a gente sabe que aconteceu, e pela Bíblia, pela tradição católica a gente tem essa certeza de fé. Aí o primeiro dogma que eu vou contar um pouquinho pra vocês é a maternidade divina, que em grego, né, Theotokos. Maternidade divina, então, como eu falei, em grego se chama Theotokos, e vocês já devem ter ouvido essa palavra antes, talvez quando vocês forem pro santuário do Padre Marcelo. O santuário do Padre Marcelo se chama Maria Mãe de Deus, ou como outras pessoas falam, Theotokos, porque é isso, Maria Mãe de Deus. Então, o que esse dogma fala? Ele fala que Maria foi 100% a Mãe de Deus. Esse dogma ele foi feito mais ou menos para a gente contestar aquilo que os protestantes falam. Porque os protestantes falam assim, não, Nossa Senhora foi só uma mulher qualquer que foi mãe de Jesus homem, mas não dá para separar. Vocês aprenderam isso em outra aula, que Jesus é 100% Deus e 100% homem, como a Ana falou também. Não dá para separar isso, não dá para separar a divindade do humano de Jesus. Por isso que Nossa Senhora não dá para ser só a mãe de Jesus humano e não ser a mãe de Deus. Por isso nós temos aqui esse dogma para falar certeiramente que Nossa Senhora ela é a mãe de Deus. Aí também tem aqui na Bíblia, onde está na Bíblia essa parte, e no Catecismo também fala isso, que é o que o Ivo falou. Nós temos o nosso tripé. Nós temos o magistério, a Bíblia Sagrada e a tradição oral, como ele também tinha falado. Não dá pra gente andar, seguir na nossa fé sem ter essas três coisas. O Catecismo, no parágrafo 495, fala: ela conceberia o Filho do Altíssimo pela virtude do Espírito Santo, e com obediência de fé, Maria responde: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E esse daqui é o que a gente falou no começo da aula sobre o eis-me aqui de Nossa Senhora, que é tão profundo, e a gente vê aqui. Nossa Senhora, ela é mãe de Deus porque ela deu esse eis-me aqui. Se ela não tivesse, se ela falasse assim, não, eu tenho medo disso, não quero engravidar, então ela não seria. Porque Deus respeita a liberdade. Deus, ele é respeitoso com a nossa liberdade e também é respeitoso com a liberdade de Nossa Senhora. Mas a Nossa Senhora, ela foi tão obediente por amor a Deus que ela deu o seu sim. Ela falou o eis-me aqui dela e ela quer, Nosso Senhor quer que nós falamos o nosso eis-me aqui todos os dias também, para a nossa vocação, para a nossa missão aqui na Igreja Católica. Maria, ela é aclamada por Isabel como a mãe de Salvador. Vocês já devem ter ouvido, né, como a gente rezou aqui antes, a Ave Maria. Tem a segunda partezinha lá da Ave Maria, né, que tá na Bíblia isso, e é quando Isabel, Nossa Senhora, ela foi visitar Santa Isabel, a prima dela, que estava grávida de João Batista. E que aí, quando Maria chegou na casa de Santa Isabel, o Espírito Santo que estava em Nossa Senhora já encheu Santa Isabel, e o João Batista, que estava no ventre de Santa Isabel, estremeceu. Então ele ficou tão feliz porque ele estava com o Espírito Santo, ele estava com a Mãe de Deus. E é isso quando ela fala que Santa Isabel, que ela foi aclamada por Santa Isabel. Eu esqueci o que ela fala. Ela fala que ela fala que não. Ela fala que ela está recebendo a mãe do meu Salvador, a mãe de Deus, portanto, a mãe do meu Senhor. Exatamente, gente. Por isso que a gente tem essa certeza da Mãe de Deus. Nossa Senhora, na Bíblia está escrito que ela foi aclamada por Santa Isabel como mãe de Salvador. Então, primeiro dogma, maternidade divina. Não Maria, esquece, tá, gente? mãe de Deus. Anota aí. Anota aí. Segundo dogma, virgindade perpétua. Maria permaneceu virgem antes, durante e após o nascimento de Jesus. Esse é um dos dogmas que mais fica aquele ponto de interrogação na nossa cabeça, né? Porque se você entende um pouquinho que seja de biologia, você pensa como assim. Mas ao mesmo tempo, se você tá prestando atenção até aqui, no que foi dito até aqui, no anúncio do anjo a Nossa Senhora, ele fala pra ela que ela vai ser mãe do Senhor, e ela mesma pergunta, como isso? Tipo, como que vai ser isso? E daí o Espírito Santo, o anjo já fala que o Espírito Santo é que vai ser responsável por conceber Jesus no ventre dela. Então, qual que é o motivo, da onde vem essa certeza, da onde vem esse dogma da virgindade perpétua de Maria? Primeiro, porque o anjo mesmo disse que ela ia conceber
pelo Espírito Santo. Daí, segundo, que nas profecias, nas escrituras, lá do tempo de Jesus mesmo, que são as escrituras de Isaías, ele foi o profeta que recebeu de Jesus essa palavra, de Deus essa palavra, de que o Messias, o Salvador, Jesus, ia vir ao mundo, ia morrer crucificado, ia ressuscitar, ia ser a salvação para nós. E nessa mesma profecia, né, no comecinho dela, dizia que Jesus, o Filho de Deus, o Messias, ia vir no ventre de uma virgem, ia nascer de uma virgem. Então, já está aí que para Jesus ser Jesus, para ele encaixar nisso que Deus falou, e se Deus falou para o profeta falar para a gente, então ele não ia mentir, né? Ele não ia dizer ali uma historinha mais ou menos, depois ele vê o que vai ser verdade e o que não vai ser. Se ele falou para Isaías, que era um profeta, para daí disseminar para o povo dele como que ia ser a salvação do seu povo, ele falou aquilo corretamente, ele falou realmente o que ia acontecer. E constava lá que Deus falou para Isaías, que falou para todo mundo depois, que Jesus, que o Messias, ia nascer de uma virgem. Então, só daí já vem tanto a necessidade quanto a confirmação da virgindade de Maria para que fosse cumprida perfeitamente essa profecia. E, além disso, o próprio tá no nome, né? Jesus Cristo. Cristo significa ungido pelo Espírito Santo. E não tem forma maior, graça maior de ele ter o Espírito Santo, ser ungido pelo Espírito Santo, do que ser concebido pelo próprio Espírito Santo. Então daí a gente já tira tanto motivos quanto confirmações para a virgindade perpétua de Nossa Senhora. E é algo que realmente foge bastante a nossa compreensão, mas é daí que a gente fala que são mistérios de fé, né? Vocês lembram daquela história de Santo Agostinho? Vocês já devem ter ouvido várias vezes aqui, que ele estava tentando entender a Santíssima Trindade. Ele falou, não, agora eu vou parar para estudar e vou entender tudo. E daí ele vai andar na praia, e daí tem um menininho... Vocês lembram dessa história? Que ele tá lá cavando buraco, colocando a água do mar no buraquinho, e daí ele pergunta pro menininho o que ele tá tentando fazer, e daí o menino era, na verdade, um anjo, e ele fala, é mais fácil eu colocar toda essa água do mar dentro desse buraquinho do que você entender a Santíssima Trindade. E da mesma forma, é mais fácil colocar a água do mar no buraquinho do que a gente entender todos os mistérios da fé. E por isso que eles são mistérios, não porque eles são totalmente inacessíveis, ou porque eles são, é um negócio meio suspeito, assim. É só porque a gente compreende aquilo que a gente consegue compreender, porque a gente não é Deus. Então a gente compreende até onde é possível a gente compreender e até onde Deus sabe que é bom pra gente saber. Talvez se a gente soubesse mais, entendesse mais, alguma coisa desandasse, ou enfim. Então são mistérios de fé, não porque é algo, assim, esquisito, duvidoso isso, mas porque, a gente não é Deus, 2, também é assim que nossa fé... A nossa inteligência não vai. A nossa inteligência não vai. E porque também é assim que a nossa fé vai se formando. Se tudo fosse entregue pra gente, assim, fácil, aonde que ia vir o nosso esforço de acreditar que aquilo é verdade, né? Então, e mesmo assim, não faltam motivos, não faltam provas, não faltam confirmações de que isso faz sentido quando você vê o todo. Então, esse e outros mistérios da fé, quando você junta eles, quando você acredita neles, o quadro de Jesus que se pinta faz sentido, mesmo você não compreendendo exatamente todos os pormenores. Então, é um mistério de fé, mas é que a gente vai acreditar e entender somente pela nossa fé, mesmo não entendendo 100%, mas que faz sentido, que você, pegando a história até aqui, que o que nela foi gerado vem do Espírito Santo, tudo faz sentido. Ao mesmo tempo que é um mistério de fé, então a nossa inteligência não vai entender completamente, faz sentido quando a gente pensa com os olhos da fé, com os olhos da espiritualidade. E, o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Porque Deus é o Senhor que dá a vida. Então, só da gente acreditar na Santíssima Trindade, acreditar que Deus Pai é o Deus que gera a vida, também não é nada de outro mundo. Se você acredita nisso, você acreditar que Ele deu a vida para Jesus no ventre de Maria, mesmo ela sendo virgem. Porque se Ele deu a vida a todos nós, qual seria a dificuldade para Ele de colocar a vida no ventre de uma virgem? Nenhuma também, porque Ele é Deus. E o Espírito Santo descerá sobre ti, é isso que o anjo fala para Maria, né? Quando ela pergunta, como que vai ser isso? E a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então a virgindade perpétua dela é ao mesmo tempo um mistério de fé, mas ao mesmo tempo uma confirmação
da Bíblia e do que Deus já tinha dito para os profetas e que torna Jesus realmente filho de Deus. Quando a gente para pensar no como ele foi concebido, ele ser concebido pelo Espírito Santo é o que traz para ele a natureza divina dele. E no ventre de Maria, o que traz para ele a natureza humana dele. Então, é um mistério, mas que faz todo sentido quando a gente pensa o todo, quando a gente pensa na história, no plano de salvação de Deus para nós. Exatamente. Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Essa parte é meio uma loucura, né? Principalmente se você sabe um pouco de biologia básica do ser humano. E daí fica essa... É normal ter a dúvida. Então, se vocês tiverem, precisarem pode perguntar falar. alguma coisa, pode perguntar, tá? Mas vamos lá. Lembrando, gente, acordando aí, qual que foi o primeiro dogma? Vamos, gente, caramba! Maternidade divina. O segundo dogma? Não se esqueçam, tá, gente? Anota aí. Daí vamos para o terceiro, dogma da Imaculada Conceição. Vocês já devem ter escutado falar Imaculada Conceição. O que significa a palavra imaculada? Sem mácula, né? Imaculada é que não tem nenhuma mancha. Então, que Nossa Senhora ela não teve a mancha do pecado na vida dela. Vocês sabem que quando Eva ela comeu lá da fruta, enfim, o que entrou no mundo ali? O pecado. E que a gente, quando a gente nasce com esse pecado. E o que lava da gente esse pecado? O batismo, exatamente. Mas a gente precisa do batismo porque por outros motivos também, mas porque a gente nasce com esse pecado e é ele que vai tirar esse pecado de nós. Agora, Nossa Senhora, ela não nasceu com o pecado original. Quando ela foi concebida no ventre da mãe dela, ela não tinha o pecado original como a gente teve quando foi concebida no ventre das nossas mães. Ela Conceição, já foi, né? Conceição é o nascimento. Concepção. Então ela foi sem mancha do pecado na sua concepção. Ela foi preservada do pecado original desde o primeiro instante da sua vida. E isso por graça de Deus, não porque ela tinha esse poder de determinar que, não vou pecar minha vida inteira. Porque ela foi escolhida por Deus desde a eternidade. Ele já tinha essa missão para ela e para que ela pudesse cumprir essa missão, que era de um nível tão alto de receber o filho dele, ela precisava ter essa graça. Então ele dá a ela essa graça de já nascer desde o primeiro instante sem o pecado original. Aí como a gente pode entender juntando o dogma da Imaculada Conceição com o dogma da Virgindade Perpétua, né, gente? Porque assim, Nossa Senhora não teve ela manteve a sua castidade, que é o que o dogma da Virgindade Perpétua fala. Então ela foi casta a sua vida inteira. Ela também teve, o dogma da Imaculada Conceição fala que ela também não teve nenhum pecado. Então Nossa Senhora ela foi tão agraciada que ela não precisou do batismo. Nossa Senhora ela foi tão agraciada porque ela pôde conceber do Espírito Santo, ela não precisou fazer alguma coisa com algum homem. Porque ela era agraciada, porque pela graça de Deus, não porque ela tinha poder para isso. Pela graça de Deus, ela concebeu do Espírito Santo, teve a virgindade dela preservada e quando ela nasceu de Santa Ana, quando ela nasceu de Santa Ana, ela já estava sem pecado nenhum. Então, como a Mafê estava falando, né? O Imaculada Conceição é tanto imaculada, ou seja, ela não sofreu nenhuma violação do pecado na alma dela, nem no corpo dela, nem no espírito. Ela foi 100% livre de qualquer mancha, por graça de Deus, desde o primeiro instante da sua concepção. E isso é uma graça muito, muito grande. Por isso que tá na Ave Maria, a primeira coisa que o anjo fala para ela e que a gente repete várias vezes, que é: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Porque o Senhor estava com ela pela graça dele, literalmente desde que ela é ela. Então, sua Imaculada Conceição, que é ela ser livre da mancha, livre do pecado desde sempre. Amém? Exatamente. Todo mundo entendeu? Então, de novo, primeiro dogma, Maternidade Divina. Segundo, e o terceiro, Imaculada Conceição. Isso aí. Não vamos esquecer, por favor, tá? Aí agora a gente tem o quarto dogma, a Assunção de Maria. Como a gente já falou antes nos outros slides, a gente falou, né, que tem essa diferença de ascensão e assunção. Ascensão, é o verbo, literalmente. A ascensão é quando Jesus, pelo seu poder, pela sua graça de ser Deus, ele se ascendeu aos céus.
Então, a ascensão é um verbo que Jesus fez, ele subiu aos céus. Só ele podia fazer aquilo porque ele tem poder para isso. Nossa Senhora, ela foi assunta aos céus pelos anjos, como aqui a gente tem essa imagem que é famosa assim, Nossa Senhora aqui no meio e os anjos Levando ela ao céu. Mas como a gente já falou antes, a gente não sabe como isso aconteceu. Porque Exatamente. não tinha ninguém lá pra ver, não tem na Bíblia. Não tem vídeo, não tem foto. A gente só tem essas imagens pela tradição católica, pelo que a Bíblia falou. Entendeu, gente? Então, ao término da vida terrena de Nossa Senhora, ela foi elevada de corpo e alma para a glória celeste. Então, gente, Nossa Senhora ela foi tão agraciada na vida inteira dela. Isso é um fato que é dado pelo dogma da virgindade perpétua e pelo dogma da Imaculada Conceição, então ela não tinha pecado nenhum. Por isso, ela teve tanta essa graça, tanta essa glória, que ela foi elevada ao céu de corpo e alma. E ela e Jesus são as únicas pessoas que estão de corpo e alma no céu agora. E Nossa Senhora, ela tem essa comunhão. Quando a gente está lá na missa, a gente comunga o corpo de Cristo para a gente estar em comunhão com Ele. Para a gente ter essa graça de estar junto com Ele, ter Jesus, o próprio corpo e sangue, alma e divindade de Jesus no nosso sangue, no nosso corpo. Mas Nossa Senhora, ela não teve a missa, assim, ela não tem isso que a gente tem agora, mas ela tem a própria comunhão de ser mãe de Jesus. Então por isso ela foi elevada ao céu e agora ela está em plena comunhão com Jesus, porque ela está na eternidade junto de Jesus, falando lá com Ele, face a face, que ela pode. Porque ela é agraciada, a mais. Ela é a mais. Então, a Santíssima Virgem foi elevada ao céu pelos anjos para que estivesse mais plenamente ligada ao seu Filho. E é isso que eu acabei de falar. E é isso, gente. Alguma dúvida? Vocês entenderam os 4 dogmas? Qual que é o primeiro? Vamos, gente, todo mundo junto, vai. Segundo. Terceiro. E quarto. É isso, gente. Então essas são as 4 verdades de fé que a gente tem essa fé sobre Nossa Senhora. Alguma dúvida? É isso, certo? E agora eu vou falar um pouquinho sobre uma coisa chamada consagração. Não sei se vocês conhecem, mas a consagração é quando nós, meros mortais, aqui pessoinhas da Terra, a gente tem essa vontade de se consagrar, de ser servo, de ter um respeito a mais, uma veneração a mais a essa pessoa, esse santo ou a Nossa Senhora ou a São José, como é o mais comum, assim, a gente tem essa consagração à Nossa Senhora. Vocês já devem ter ouvido falar na missa, dia de Nossa Senhora de 13 de maio, assim, de Nossa Senhora de Fátima, de Nossa Senhora Aparecida, vocês já devem ter ouvido falar. Guadalupe. Oi? Guadalupe. Vocês já devem ter ouvido falar que existem muitos títulos, muitas aparições de Nossa Senhora. Então, gente, títulos são nomes que a gente dá para Nossa Senhora porque ela é medianeira, ela é advogada, ela é protetora, ela é perpétuo socorro, ela é mãe dos aflitos. Esses títulos que a gente dá. Mas ela também tem as aparições, que vocês já devem ter ouvido falar também. Tem a aparição de Fátima, Nossa Senhora de Aparecida, que apareceu aqui no Brasil, Nossa Senhora, várias outras Nossas Senhoras, Nossa Senhora de Lourdes. Todas essas são aparições. Tem assim uma diferença, mas a gente também tem essa mesma veneração, porque, como a gente sabe, são todas a mesma Nossa Senhora, não são Nossa Senhoras diferentes. Mas são a mesma falar Nossa Senhora. Isso, a gente fala mais pra frente. Mas vocês já devem ter ouvido falar sobre a consagração a essa Nossa Senhora. Consagração a igreja nos chama a sermos todos de Jesus pelas mãos de Maria. Que aqui, essa frasezinha maravilhosa em latim, né? Totus tus Iesu per Mariam, que significa ser todos de Jesus pelas mãos de Maria, que é o que a Ana tinha falado no começo da aula. Nossa Senhora, ela é medianeira, ela é intercessora, por isso que a igreja nos chama a sermos todos de Jesus
pelas mãos de Maria. Maria, ela é o caminho mais fácil para chegar até o Pai. Então, tipo assim, vou falar aí uma partezinha bem breve assim. Quando você tá pedindo uma coisa para sua mãe, pensa assim em sua mãe e seu pai. Geralmente, não sei se é o caso de vocês, o pai, ele é aquela pessoa mais brava, rígida, mais rígida, assim. E a gente não vai pedir assim, pai, deixa eu sair pra ir numa festa, assim, pro nosso pai, né? Assim, a gente às vezes tem vergonha, às vezes o pai não vai deixar, a gente já tem essa consciência de que a gente já conhece o nosso pai. Mas aí quando a gente vai na nossa mãe, geralmente a mãe, ela é a mais calma, assim, dócil. Mais ou menos, mais dócil. Então se você pede assim, carinho, mãezinha, por favor, deixa eu ir numa festa. E é isso que a igreja nos fala pra gente fazer com Nossa Senhora. A gente entrega o nosso pedido à Nossa Senhora, como a Ana falou, a rainha. Ela endura, ela faz um presente assim e entrega pro rei. Então nosso pedido entregue para Nossa Senhora. Ela deixa o pedido mais bonito assim e entrega para Deus, para que assim ele possa conceder o nosso pedido. Então, tipo assim, tem uma pessoa que está doente na casa de vocês, você vai pedir para Nossa Senhora para curar ela, e aí ela pede para Deus, entendeu? Porque Nossa Senhora não tem poder para fazer isso, mas Deus tem, Jesus tem, que é o filho dela. Por isso ela vai lá e vai pedir, vai dar esse pedido de vocês para Deus. Por isso que tem a consagração, que é quando a gente vira, nós pessoas, a gente escolhe por plena liberdade, assim como Nossa Senhora foi por plena liberdade, ela deu o seu esme aqui, a gente pode dar o nosso esme aqui para Nossa Senhora, para algum santo, mas para Deus. Então o culto que a gente faz para esse santo, para Nossa Senhora, pode virar um culto, uma adoração para Deus. Por isso que a gente tem essa consagração, a gente vira escravos e servos, filhos de amor por Maria. E na consagração, esse pedido que você está colocando na mão de Maria para ela deixar mais bonito é a sua própria vida. Você está colocando a sua própria vida na mão dela para ela levar você mais arrumadinho e mais bonitinho para Jesus, para Deus. Exatamente. Então ela vai nos ajudar a chegar na santidade, que é lá no céu, onde ela está. A consagração, a maioria das consagrações, elas são feitas pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort, que é um livrinho que ele fez que Jesus, estou esquecendo de tudo hoje. Tem um livro que ele escreveu, que é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que São Luís, ele fala como é ser consagrado a Nossa Senhora. Para quem quiser ver, quem quiser se consagrar, quem quiser ler só esse livro sem se consagrar, mas só ler, é um livro muito bom, gente, que ajuda muito a vocês conseguirem entender esses dogmas, que é muito difícil, vocês já devem ter percebido que é uma coisa meio de doido, assim, mas é um mistério de fé que São Luís, ele explica bastante nesse livro, quem quiser ler. E aqui eu coloquei rapidinho a passagem de Lucas 1:46, que é o Magnífica, que já era, que você já ouviu ele até fez assim. Tem até uma musiquinha que vocês devem ter ouvido no retiro, assim, uma musiquinha maravilhosa. O Magnífica é um canto que Nossa Senhora faz quando ela está na visitação, quando ela está visitando Santa Isabel. Depois vocês podem pesquisar, mas é lindo. E ela foi quando ela simplesmente ela deu o seu esme aqui mais profundo. Ela glorificou a Deus na sua graça de mãe, na sua missão de mãe. E é isso, gente, a consagração, quem quiser se consagrar, tá? A maioria daqui, se vocês perguntarem, sabe, então se vocês quiserem consagrar depois, vocês podem consagrar a vários outros santos também, e podem fazer consagração a São José também. Aí se vocês quiserem perguntar para algum dos catequistas aqui, acho que todo mundo vai saber. Espero, né? Senão não precisa Espero, espero. E aí a gente tem mais uma coisa muito importante, muito presente, que pelo menos deveria estar muito presente na nossa vida, que é a oração do Santo Terço, certo? E tem terço para São José, tem terço da Misericórdia, de São Miguel Arcanjo, mas o que a gente vai falar aqui é o terço mariano, é o terço que a gente reza com as Ave Marias, tá bom? E o terço, a gente fala que é um terço porque é um terço de uma parte, de 3 partes, né? Que eram 3 partes, e aí depois São João Paulo II, ele colocou mais uma parte, então na verdade a gente chama de terço, mas é como se fosse um quarto, tem 4 partes. E o que são essas partes? São os mistérios
da vida de Jesus. É como se a gente pegasse o Evangelho, que é a vida de Jesus, daí a gente pega assim os eventos, os acontecimentos que são mais importantes, digamos assim, e daí a gente separa eles em grupinhos, assim, com um nome. Então, por exemplo, tem os gloriosos, que são hoje de domingo, que vai ter a ressurreição do Senhor. Daí tem os luminosos, tem os dolorosos, que vai ser da paixão de Cristo, da morte dele, ressurreição. Então, o que é o terço? É essa meditação da vida de Jesus, é a meditação do Evangelho. E daí é terço, no caso, né, um quarto, porque ele é separado. Você pega o Evangelho e separa ele em grupinhos, que são os mistérios do terço. E daí, quando você pega o todo, né, se você rezar os 4 terços, ou seja, passar por todos os mistérios, passar por todo o Evangelho, por toda a vida de Jesus, você vai rezar um rosário. Vocês devem ter escutado bastante falar do rosário aí com Frei Gilson. Não sei, alguém aqui reza o rosário com Frei Gilson de manhã? Não. Guerreira. Oi? Já rezei. Já rezou. Então, a gente chama de rosário porque cada Ave Maria que a gente reza, a gente fala que é uma rosa que a gente está entregando a Nossa Senhora. Certo? É bonito pensar assim, né? Que cada bolinha que você rezar aqui, cada Ave Maria que você rezar é uma rosa que você está entregando a Nossa Senhora. E daí, como eu já falei, o terço é a meditação da vida de Cristo. Então, as Ave Marias que a gente reza não é só um monte de bolinha, não é só tipo, vou rezar, tem 50 Ave Marias aqui, né? Vou pegar para rezar 50 Ave Marias. A oração do terço não é só isso, uma quantidade X ali de Ave Marias e de Pai Nossos. É a meditação da vida de Cristo. E as Ave Marias e os Pai Nossos que a gente vai rezando são um fundo, assim, sabe? Quase um fundo musical para você se concentrar na meditação que você está fazendo. É claro que não é, às vezes a gente reza como consegue, né? Às vezes reza, não sei, no ônibus, indo para a escola, alguma coisa assim. Mas quando você está muito concentrado na sua oração do terço, você vai rezando as Ave Marias, você vê que você começa a falar as Ave Marias quase... Você nem está pensando no que você está falando, porque sua mente realmente está no mistério ali que você está meditando. Então, vai ter o primeiro mistério, não sei, como a gente está falando de Nossa Senhora, eu vou falar a anunciação do anjo a Nossa Senhora. Daí você vai passar as 10 Ave Marias meditando esse mistério, meditando esse acontecimento da anunciação do anjo. Daí você começa a rezar as Ave Marias, e daí você até para de... Você está falando as Ave Marias quase no automático, assim, porque a sua cabeça e seu coração estão realmente meditando o Evangelho, meditando aquele comecinho ali da vida de Cristo pela anunciação do anjo. E daí assim você vai indo, vivendo esse caminho da vida de Cristo junto com ele, e as Ave Marias, os Pai Nossos, eles se tornam um fundo para que você se desligue assim do mundo e se concentre ali na meditação da vida de Cristo. Exatamente. O Santo Terço, ele também é um culto de veneração que a gente faz para Nossa Senhora. Existem vários outros cultos que também, tipo, de Jesus Misericordioso, para São José, São Miguel, mas a gente faz, o mais comum é o terço para Nossa Senhora, terço mariano, que a gente faz, que vocês devem conhecer, que são as 10 Ave Marias e os 5 Pai Nossos que a gente reza. Ele é um culto de veneração, de respeito à Nossa Senhora, mas que favorece poderosamente a Deus. Por isso que Nossa Senhora, ela nos pede que nós rezamos esse terço todos os dias. E vocês devem saber, não sei se vocês sabem ou não, mas rezar um terço, gente, um terço desses assim, é 20 ou 15 minutos, no máximo, assim, da vida de vocês. Tipo, quanto tempo do dia de vocês passam no TikTok, no Instagram? Se eu fosse lá pegar no celular de vocês agora, quanto tempo? Né? Por favor, né? 15 ou 20, bastante tempo, né? 15 ou 20 minutos da vida de vocês não é quase nada, gente. Mas quando a gente reza com fé, meditando, como a Ana falou, a gente totalmente esquece que tá passando esse tempo, a gente esquece que a gente tá lá cansado. Quando você vê, acabou. Quando você vê, você já acabou e você quer rezar mais, assim. E é muito bom, então, quem ainda não rezou o terço, quem ainda quiser, faça essa experiência, por favor. E levanta aí, Jairo. Jairo. O Jairo tá rezando o terço tá organizando rezar o terço com os crismandos. Tá sendo de terça-feira, né? Rezando o terço com Jairo. Rezando o catequismo. Rezando Jairo com o terço. Isso. Catequismo. O Jairo tá fazendo assim no Discord, tá fazendo ligações, né? Toda terça-feira de 7h30. 7h30, né? Terça-feira da noite. Eles vão lá, se reúnem e rezam um terço. Então, gente, se você não sabe rezar o terço, se você tem vergonha, não tem costume, tem vergonha de rezar sozinho no quarto, fechar a porta do quarto, fala assim,
assim, vou fazer uma ligação aqui, fala pros seus pais e vai lá O cara é rezar. super legal, gente. Já é um engraçado, é um palhaço. Assim. Enfim, pra quem não tem o costume ainda, quer começar a rezar, quer um incentivo, o Jairo tá rezando terço às terças-feiras com os crismandos de domingo e de quinta também. Terça com terço. Ó. A gente vai tá mandando lá no grupo de vocês. E, gente, o terço é uma oração, como até... Muito poderosa. Favorece poderosamente. Realmente é uma oração muito poderosa. Tem muitas histórias de conversão, de... Milagre. Tipo, assim, umas histórias mega cabulosas, assim, de gente que era, tipo, criminoso, um negócio, assim, muito doido, e a pessoa se converteu literalmente por rezar o terço. Porque é um momento que você tá contemplando a vida de Jesus, você está muito próximo dele, rezando o terço todo dia, você cria uma intimidade com Deus e também com Nossa Senhora, que é muito grande. E daí, a gente normalmente reza o terço, não toda vez, às vezes você reza pela própria oração, mas você... Tem um filme que lançou agora dia 21, você viu? No cinema? Qual? Não vi. Terça. Não vi. Aquele que ela falou? Foi? Não sei. Eu vi esse filme, é verdade. Não vi, não. O Poder do Terço. Poder do Terço. Não tinha. Fica aí pra Começou dia ver 21. depois. Bom saber. Agora, de maio. Legal, gente. Bom, se vocês quiserem saber. É bom assistir também. Você viu? Ainda não. Mas é pouco. Mas deve ser Jairo, bom. que horas que é o terça? 7h30. Só que 7h30. sempre entre uns 15 minutos antes a gente vai ter um papo, quem não sabe rezar eu ensinar antes. E Ah, é. tem muita 15, gente que 20 tem minutos, vontade, muita gente que tem vontade de assistir, de fazer, só que tem vergonha de perguntar como começa. Exatamente. E tudo bem não saber se você nunca legal de rezou. aprender. Para aprender, entendeu? E assim, e uma coisa legal também é que assim, o terço é um hábito que você vai adquirindo na sua vida. Então, vamos supor que quando você era pequenininho, vocês eram pequenos, vocês escovavam o dente? Não, a mãe tinha que chegar lá, muitas vezes, não é verdade? Tinha que chegar lá e ela vai lá escovar o dente, até que vocês pegaram o hábito e hoje, espero que todos tenham escovado o dente, hein? Pelo amor de Deus. E banho, então? Mesma coisa, hein? Que isso? Oxi. É a mesma coisa. Já tá Eles aqui. comem leite, eles comem. O terço é da mesma forma, tá? Uma forma que vocês podem ter para rezar o terço e para adquirir esse hábito é, por exemplo, lá em casa, quando os meninos eram pequenos, um terço era muita coisa, era maçante para eles. Aí o que a gente fazia? Era uma Ave Maria só. Rezava uma única Ave Maria antes de dormir. Beleza. Passado algum tempo, já acostumou com aquela Ave Maria, o que acontece? Você coloca o Pai Nosso mais 10 Ave Marias, que é um mistério do terço. Um mistério só. E aí você vai até entrar na corrente sanguínea, até entrar no hábito da pessoa. Daí aumenta para 2 mistérios, 3 mistérios, 4, até chegar no terço. E aí, em 20 minutos, como a Mafilha estava falando, em 20 minutos vocês rezaram e acabou. Vocês entenderam? Então é uma questão de hábito. E é um hábito muito saudável esse, para vocês realmente fazerem isso, procurarem esse bom hábito para colocar na vida de vocês. Tá bom? E é um hábito que Nossa Senhora pede pra gente ter, mas que não encara também como uma obrigação, assim, tipo, nossa, eu tenho que rezar o terço porque eu tenho que rezar o terço. É um momento muito bom do seu, tipo, é um dos melhores momentos do meu dia parar pra rezar o terço. Então é bom pra você vai se sentir bem enquanto você estiver rezando. Então não, se for começar a rezar todo dia também, não encara como uma coisa, tipo, nossa, mais uma obrigação. Não, é mais um presente que você tá recebendo de ter esses 20, 15 minutos numa intimidade ali com Deus, com Nossa Senhora, de meditar a vida de Cristo. Tá certo? E pra quem quiser, a gente vai mandar como é que fala lá, gente? Eu não sei. O link, a comunidade lá do Discord. Isso. Certo? Alguma dúvida? Não. Aí, quantas devoções de Nossa Senhora existem? Eu falei pra vocês que existem títulos e várias aparições de Nossa Senhora, mas quantos que vocês acham assim que é? Alguém tem um chute? Fala.
Teve uma vez que eu pesquisei, porque eu sei que, por exemplo, tem várias imagens diferentes, Nossa Senhora da Apocalipse, várias. Muito. Só que tem algumas que são especialmente canonizadas. Isso. Mas Reconhecidas. São reconhecidos. Isso. Então o que acontece? Explica vocês, acho melhor. pode falar. Não, é que Nossa Senhora, ela é a mesma, só que ela aparece em vários lugares diferentes e por isso ela ganha títulos, nomes diferentes, tá? Então você tem aqui no Brasil, quem é a Nossa Senhora que apareceu aqui no Brasil? Nossa Senhora Aparecida, porque ela apareceu no Brasil. E qual que é a Nossa Senhora que aconteceu em Fátima? Nossa Senhora de Fátima. Qual que é a Nossa Senhora que apareceu em na França? Tem várias. E no México, como é que chama? Guadalupe. Nossa Senhora de Guadalupe. Então é a mesma Nossa Senhora com vários títulos diferentes. Agora, essas aparições, a gente pode ou não acreditar, não tem problema. Nossa Senhora de Fátima, eu posso falar, eu não acredito na aparição de Nossa Senhora de Fátima? Eu, como católico, eu falo, eu posso. Mas, prudentemente, eu acho que, gente, ela é... Eu recomendo. Eu recomendo. Fica Fortemente, exatamente. Mas... as aparições de Nossa Senhora são aquilo que a gente chama de revelação privada. Existe revelação pública e revelação privada. O que seria a revelação pública? Revelação pública é aquilo que aconteceu em público. Então Nossa Senhora de Fátima é pública? Não. Revelação pública é a revelação que aconteceu até os apóstolos, até a morte do último apóstolo, ou seja, chegou na Bíblia, dá a Bíblia para mim. Até o fim do... João. Até o último. Chegou a Bíblia, escreveu o Apocalipse. O apóstolo João escreveu o Apocalipse. Terminou, botou ponto final. Ele morreu. Acabou a revelação pública. Ou seja, tudo que você deve acreditar está aqui dentro. Mas eu não sei, não tem uma razão muito lógica para eu acreditar. Aqui é revelação pública. A gente deve acreditar, independente se a gente alcança, se a nossa razão alcança ou não aquela verdade. Agora, quando Nossa Senhora aparece, quando um santo aparece, quando Jesus, o coração sagrado de Jesus aparece, né, na história, ele se revela, e essa revelação a gente chama de uma revelação privada. Essa revelação privada, você tem o direito de acreditar ou não, conforme a racionalidade. Olha, a coisa faz sentido. Por quê? Porque a mensagem de Fátima está falando exatamente o que Jesus falou, o que Deus falou na Bíblia, na tradição, e que o magistério confirma. Então, beleza. Se está indo nessa mesma linha, eu posso acreditar. Ou posso virar assim, não, peraí, Nossa Senhora está falando que, sei lá, vamos colocar aqui, que Jesus não é Deus? Ops, peraí, alguma coisa está errada aqui, certo? Por quê? Porque a Bíblia, a revelação pública já fala uma coisa diferente. Já fala que Deus é 100% Deus, Jesus, né? É 100% Deus e 100% homem. Entendeu? Então, a gente pode racionalizar com as aparições de Nossa Senhora. Eu estou tomando tempo de vocês e estou invadindo com outros assuntos aqui. Perdão. Vocês entenderam? Então, eu não estou falando para vocês não acreditarem, mas eu estou falando, vocês podem acreditar ou podem não acreditar. Tanto faz. A igreja, ela é muito prudente. Para ela bater o martelo e falar, olha, acreditem nisso daqui, acreditem. Ela é prudente, por isso que são só poucas aparições que a igreja ela reconhece como sendo Nossa Senhora. Tem 90 para mais. Tem milhares. Você vai ver, calma, que você vai ver aqui, mas tem milhares. Mas a igreja é prudente. Ela vai olhar para aquilo, vai ver os fenômenos, vai ver os frutos, vai ver se o que está falando a mensagem, investigar, né? vai investigar.
E ela pode muito bem falar o seguinte: não, essa daqui não estou vendo que seja de Nossa Senhora. Tudo bem? Que casos são esses aí? Nossa Senhora de Mendigore, que é famosíssima, vocês conhecem esse caso? Mendigore aconteceu lá na Croácia, na Sérvia, sei lá onde que é. Montserrat. São poucas as Nossas Senhoras que a gente conhece. A própria Nossa Senhora Aparecida, eu não sei se ela também é. Aparecida é. Então é uma delas. Enfim, mas para vocês terem uma ideia de que a igreja ela não abre para todas as aparições, tá bom? Mas daí o que tem são formas de, como o Ivan e a Mafê já falaram, Nossa Senhora é uma só. Mas daí como ela aparece em lugares diferentes, ela vai recebendo nomes, jeitos de falar, de chamar diferentes, né? Alguns deles são totalmente reconhecidos, comprovados, outros não. Mas existem, alguém dá um chute de quantos em geral tem, de quantas formas de chamar devoções Nossa Senhora quantos tem? títulos? Alguém dá um chute aí. Chute aí, galera. 100, quem dá mais? Quem dá mais, galera? 67. Não. Quem dá mais? Mais que isso. Ninguém dá mais? Gente, qualquer coisa, 300. qualquer número. 300, 200. 87 mil. Vem um. Falou ali, hein? Falou? Existem por volta de 1000 títulos, 1000 jeitos de chamar. Mais de 1000 títulos, entre 700 e 1500 títulos de Nossa Senhora. Como começou, Todo mundo. como começou o momento mariano de vocês, foi a Renata, né? Foi a Renata? Foi a Renata. Daí a Renata perguntou pra... Vocês lembram do momento retiro mariano? de vocês, do momento mariano, gente? Sim. Foi a Renata que falou. Daí a Renata passou perguntando quem é Nossa Senhora. Daí falava, é amor. É isso, é aquilo. Então, são formas de chamar Nossa Senhora. E ela falou também depois que se você está passando por uma aflição, você vai chamar por Nossa Senhora dos Aflitos. São formas de chamar. Algumas são reconhecidas oficialmente, outras não, mas são jeitos de chamar Nossa Senhora. E reforçando, todas as Nossas Senhoras são a mesma Mãe de Deus. Mas tem essas aparições, até porque para ela ser mãe, imagina, Nossa Senhora Aparecida, ela é negra. Daí pensa, sei lá, uma pessoa do Japão vendo Nossa Senhora Aparecida e aí alguém fala é sua mãe. Daí a pessoa vai, né? Ok. Mas daí tem uma Nossa Senhora que tem o olhinho puxado. E daí aquela pessoa de outro país asiático vai olhar e falar, não, aí faz sentido, né? Agora, se a gente olhar pra Nossa Senhora que tem o olhinho puxado, a gente que vai ficar, tipo, como assim? Então, ainda tem isso de que vem essas aparições com imagens diferentes para que a gente se reconheça ainda mais como filhos dela. Então, Nossa Senhora de Guadalupe, do México, ela é mais moreninha, tem ali as flores, que é algo mais, enfim, latino, Então, essa imagem, essa visual de Nossa Senhora, que é o poder que Deus tem para Nossa Senhora, principalmente nessa revelação, como o Ivan falou, em cada aparição de Nossa Senhora, a Ana estava explicando que Nossa Senhora, ela se aparece para a pessoa que ela vai aparecer, ela se revela de um jeito diferente, de um jeito que aquela pessoa vai se identificar. Então, Nossa Senhora, como a Ana está falando, Nossa Senhora de Guadalupe, ela apareceu no México, então ela apareceu nas formas físicas do pessoal do México. Nossa Senhora Aparecida, ela apareceu aqui negra, porque naquela época apareceu aqui no Brasil, a maioria daqui é pardo, negro, branco, uma mistura assim. Então tem como a gente se identificar por cada Nossa Senhora, como tem uma Nossa Senhora do Japão, não lembro sei qual o nome que é. Akita. Akita, Nossa Senhora Akita, ela tem o olhinho puxado, então para as pessoas asiáticas é mais fácil dela se identificar, Nossa Senhora, não sei o nome, mas que ela é loira. Então, tem vários tipos de e Nossa tem Senhora. várias, e cada uma tem uma história, as aparições, as reconhecidas principalmente, são histórias que você fica assim, uau. A de Fátima é um milagre muito, muito assim, incrível. A de Lourdes também. De Lourdes também. Tem várias histórias, vários milagres, mas tipo, Nossa Senhora é só uma. Nossa Senhora é só a Mãe de Deus. Só não, é a Mãe de Deus, mas é só uma mulher. Só uma, tá? Não vem tem várias mulheres. É uma só. Várias Nossa Senhora. É que nem sua mãe é tia de alguém, é prima de outra pessoa, mas ela é sua mãe. Ela pode ser chamada de tia, de sobrinha, de filha, mas ela é sua mãe. Exatamente. E daí a gente vai aproveitar aqui o gancho desses vários títulos e a gente vai distribuir para vocês
vocês vão sortear um papel que vai ter um nome de algum título de Nossa Senhora. E daí a ideia é que vocês... Tem todos. Oi? Não, vocês não escreveram tem. 1500. Não tá tendo 1.500. Não tá tendo 1.500. Mas tem alguns dos mais conhecidos. Porém, a ideia é que mesmo se vocês pegarem uma que vocês não conhecem, ou vocês conhecem, mas não sabem exatamente a história, o motivo, o porquê, até Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro tem vários significados, as Geralmente cores, a gente conhece Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mas não conhece a história por trás, porque é uma história muito bonita que tem por trás da aparição da imagem. Vamos fazer um álbum de figurinhas de Nossa Senhora? Álbum de da figurinhas hora, de hein? Nossa Senhora. Cada um vai colocar uma Isso é figurinha. top. Enfim, daí legal. a ideia é que vocês, se quiserem, não é uma lição de casa, mas assim, se quiserem, pesquisem sobre Nossa Senhora que vocês sortearem e aproveitem para pedir a intercessão dela também nas orações de vocês. Então eu vou passar para vocês sortearem. Enquanto isso, se vocês quiserem, vocês podem ir partilhando aí entre A vocês. gente não vai fazer partilha, mas a gente vai fazer uma partilha. Se vocês quiserem falar comigo soltar do aqui, lado. se vocês quiserem falar comigo do lado, pode fazer essas perguntas. Faz de 2 em 2. Pode falar de duplas, de trio. Duplas. Pode falar sobre o retiro de vocês, como foi o negócio do retiro, o que vocês acharam. O que vocês estão falando? Todas as figurinhas brilhantes de cada uma dos pais uma aparição de Nossa Senhora. Aí a gente coloca, escreve atrás, Nossa Senhora. Solução da França, Santa Terezinha. Verdade, nossa, gente. Luiz Maria Gringo. E aí, na primeira, Nossa Senhora de Lourdes, a figurinha brilhante. Aqui no Brasil, a figurinha brilhante. Auxiliar. Pegou dois? Amém. Eu quero desse. Alguém faz. Se não tiver, a gente faz. Alguém tem alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Pode fazer. Vai, gente, qual que são os 4 dogmas? O primeiro? Todo mundo, gente, ó, presta atenção. 4 dogmas, qual que é o primeiro? Segundo. Terceiro. Quarto. Você tá vindo de domingo agora? Esse tá, embolou aí. Sucção de Maria, é isso aí, gente.